rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora do povoado, e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe, e mandou para casa dizendo: não entres no povoado. Amém? Pode sentar-se, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo foi um homem que viveu em uma época muito difícil, uma época na qual as pessoas necessitavam de médico, uma época na qual as pessoas necessitavam de alimento. E aí fazemos a seguinte pergunta: por que uma grande multidão seguia a Cristo? Uma grande parte daquela multidão, quando estava seguindo a Jesus, queria somente comer o pão, a multiplicação. Outros ficaram sabendo que Jesus curava, fazia milagres e maravilhas e prodígios, e pensavam assim: nós vamos lá, que nós vamos ficar livres do nosso mal. Levavam os cegos, levavam os coxos, levavam os mancos, levavam pessoas que tinham vários tipos de problemas de forma diferente, para que através do poder que estava sobre Jesus eles fossem curados. Nós vemos aqui que levaram agora um moço. Esse moço era cego, levaram ele até Jesus, e a Bíblia declara que agora Jesus, com a sua saliva, passando nos olhos daquele moço, ele faz a seguinte pergunta: você está vendo alguma coisa? O que você pode ver? E ele disse: eu vejo as pessoas como se fossem árvores. Estava um pouco embaçada a forma que ele estava vendo, não estava vendo de forma nítida. Jesus tocou-lhe nos olhos e faz novamente a pergunta, e ele diz: agora eu vejo. Agora ele podia ver de forma distinta cada uma pessoa, a característica, o rosto, a fisionomia, distinguir a diferença entre uma pessoa e outra. E agora Jesus fala: agora não fique no meio da multidão, vá para a sua casa. Nós vemos que durante a vida daquele moço, ele viveu com uma enfermidade, ele conviveu com um problema, ele conviveu com uma deficiência, e a deficiência dele era tão grande que ele precisava de alguém para guiá-lo. Existem áreas na vida do ser humano que a deficiência é tão grande que a pessoa se torna escrava de alguém, dependente de alguém. E só existe uma pessoa que pode libertar essa pessoa da escravidão ou da dependência, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele pode quebrar cativeiro, quebrar grilhões. É Ele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. A Bíblia diz que é Ele que entra na frente da batalha, e é Ele que nos concede a vitória. E aqui nós vemos nessa palavra que esse homem era dependente, dependia de pessoas para o ajudar. E a parte mais difícil que existe para um ser humano é depender
de alguém. Eu creio dessa maneira. Porque imagine você ter vontade de beber uma água e depender que alguém pegue para você um copo e traga para você e te dê aquela água. Na primeira vez a pessoa pode olhar para você como uma pessoa deficiente e dizer, não, precisa de uma ajuda. E tu pega e dá aquela água. Mas na segunda vez incomoda. E na terceira vez fica mais difícil ainda. E na quarta vai ficando mais difícil ainda, porque você passa a ter que dividir o seu tempo, a sua vida. Você passa a ter que dividir o que você queria fazer para você naquele momento. Aquela pessoa dependeu e você teve que deixar de fazer aquilo que você tinha um projeto para agora servir aquela pessoa que era dependente. Quantas pessoas que quando estão no hospital, hospitalizada, passando por um processo de enfermidade prolongado, quantas pessoas não são abandonadas? Por quê? Por causa do grau da dependência. Aquela pessoa depende tanto que alguém tem que abrir mão da sua própria vida para poder ajudar aquela pessoa, para estar do lado daquela pessoa. Existem pessoas que perdem até emprego para poder ajudar alguém. Por causa da dependência, algo que aconteceu, uma situação que aconteceu, que levou aquela pessoa àquela dependência. E a pessoa que vive na dependência, ela vive precisando de ajuda. E muitas das vezes dentro dela, ela nem quer ser ajudada, ela quer fazer alguma coisa, ela tenta, ela se esforça, mas ela vê que ela tem um limite e ela não passa daquele limite. Ela não consegue chegar além daquele limite porque já foi imposto por causa daquela deficiência. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que é que o senhor está falando com isso? Eu não sei se o inimigo impôs para você limites. Eu não sei se o inimigo impôs para você limite e disse daqui para frente você não passa. Daqui para frente a tua vida não muda. Daqui para frente a tua família não vai mudar. Daqui para frente o que você fizer não vai ter que ser dessa maneira, do meu jeito. E muitas das vezes você se encontra em uma tal dependência que você pensa que nunca vai conseguir se libertar. Eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite. Eu tenho uma palavra profética para ser liberada para ti nessa noite. Jesus Cristo te diz, sai do meio da multidão, porque hoje Ele vai operar um milagre na tua vida. Hoje Ele vai operar um milagre na tua vida. A Bíblia declara que tiraram aquele homem do meio da multidão. Tiraram aquele homem do meio da multidão. Levaram aquele homem até Jesus. Preste atenção numa coisa. Por que será que tiraram do meio da multidão? Jesus não poderia curar também no meio da multidão? Quero conjecturar, quero trazer uma comparação. Vocês imaginem. Imaginem aquele homem no meio de uma multidão. E agora um outro homem pega e cospe nos olhos dele. O que as outras pessoas poderiam pensar? Que loucura, para passar cuspe no olho da pessoa? Isso é porcaria? Nossa, isso é uma coisa imunda. Isso é fora do... Isso não pode existir. Isso é um abuso contra o ser humano. Só porque o homem não vê, não enxerga. Muitas das vezes Deus separa você de um meio. Receba essa palavra hoje aí, terra. Muitas das vezes Deus tira você de um certo meio. Aleluia, de pessoas incrédulas, que elas não acreditam no milagre nem na forma de Deus operar. Só para Deus operar na tua vida. Muitas das vezes Ele te tira de um meio, te afasta de um meio. Às vezes você pensa que está sozinha. Às vezes você pensa que está sozinho. Aí Deus fala assim, eu estou te separando de um meio, para que saibam que eu que cuido de você, que sou eu que vou te curar, que sou eu que vou te abençoar, que sou eu que vou te dar vitória. E ninguém mais vai zombar de você, ninguém mais vai se sentir tão dono por te levar na mão a um lado ou outro. Agora sou eu que vou comandar a tua vida, agora sou eu que vou estar na frente, agora sou eu que
Deus faz para mim e para você, Ele faz e não te cobra nada. Pelo que Ele faz. Ele, certa feita, Ele fala assim para os discípulos: vocês vão, pregam o Evangelho, expulsem demônios, curem os enfermos, e o que de graça vocês recebeste, de graças vocês dão. Aleluia, vocês um dia foram curados e não pagou nada para ser curado. Não cobre pela cura de ninguém. Um dia vocês foram presos, hoje vocês são livres, não cobre pela libertação de ninguém. Aleluia, faça o ID, faça conforme eu estou ordenando. Aleluia, agora fique tranquilo, porque o trabalhador é digno do trabalho, do seu salário. E aleluia, Deus quando fala assim, fala: vai tranquilo, eu vou preparar pessoas que vão cuidar de vocês. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, aleluia, faça a vontade de Deus. Deus vai cuidar de você. Aleluia, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus te usar, porque Deus vai cuidar de você. A volta daquelas pessoas, dar a volta daquele homem, eles poderiam, não sei qual é a forma que aquelas pessoas olhavam para aquele homem, mas uma coisa eu quero dizer, e eu tenho certeza disso: não olhavam com um bom olhar, porque na lei judaica, uma pessoa quando tinha uma enfermidade naquela época, era tida como uma pessoa pecadora. Ela está acometida de uma enfermidade porque Deus está cobrando. Ainda tem crente pensando isso nos dias atuais. Nem sempre é. Está cobrando, isso é pecado. Se não for dos pais, é dele. Alguém pecou aí, negócio, tem alguma coisa escondida. E aí falava: olha, a pessoa enferma naquela época era excluída da sociedade. Hoje, no mundo que nós vivemos, no século que vivemos, uma pessoa quando ela tem uma deficiência física que ela é impossibilitada, aleluia, de ir a um trabalho ou trabalhar, ela é aposentada, ela recebe algo do governo. Mas naquela época não tinha isso não, irmão. Qualquer pessoa que, se ela nascesse com algum problema de saúde, era excluída da sociedade, era uma pessoa como se fosse amaldiçoada. Mefibosete foi enviado para uma terra chamada do esquecimento, porque ninguém queria lembrar de uma pessoa doente, ninguém queria lembrar de uma pessoa deficiente, ninguém queria lembrar de uma pessoa ainda sendo filho de um rei, mas ninguém queria lembrar. Por quê? Porque era sinal de pecado, era sinal que Deus estava cobrando, era sinal que aquela pessoa tinha alguma coisa que estava escondido na vida dela. Aí Jesus fala assim: vou tirar você do meio. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: muitas das vezes você quer ficar cercado de pessoas. Aleluia, mas muitas das vezes, através dos teus relacionamentos, você se afasta de Deus. Às vezes, através dos relacionamentos, você se afasta de Deus porque tem alguém para te convidar para um churrasco, tem alguém para te convidar para uma festa, tem alguém para dizer para você: agora todo dia igreja, todo dia Deus, vamos passear um pouco. Vai ter sempre alguém para te convidar para ir no shopping, vai ter sempre alguém para te convidar para fazer alguma coisa, para te tirar do foco, te tirar da visão, aleluia, tentar te secar, manter você dependente, porque quando você fica na escravidão, o inimigo está te escravizando. Existem várias formas da pessoa ser escrava, e os vínculos que nós temos à nossa volta às vezes impedem Jesus chegar até nós. Por isso Jesus fala: eu vou tirar você do meio, eu vou afastar você desse meio, porque eu quero trabalhar na tua vida, eu quero fazer algo na tua vida. O que não está à sua volta impede. Às vezes a nossa volta, os relacionamentos que vivemos impedem Deus trabalhar na nossa vida. Aí levaram aquele moço, tiraram do meio, levaram ele para um local, um outro local. E agora